Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. E é interessante que é nos termos da Constituição e não nos termos da lei, né? Ou seja, a lei, desde que ela não infrinja o termo constitucional, ela poderá fazer distinção entre homens e mulheres. É aquela velha questão, tratar os iguais de forma igualitária e os desiguais. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, que a gente sabe que é o princípio da legalidade para os administrados. Para a administração pública, o princípio da legalidade permeia que a administração só pode fazer aquilo que previamente a lei, lato sensu, autoriza. Enquanto que os administrados, eles podem fazer tudo aquilo que a lei não proíba, ou seja, que não contrarie a lei lato sensu. Primeiro 457 diz: é inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres, a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou companheiros e companheiras. Constituição, artigo 201, inciso 5. Até porque, Maria, o STF, bem antes desse julgamento, ele já disse que a família brasileira não é estritamente aquela família concebida entre homem e mulher, né? O STF, quando ele reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, que depois ele permitiu, inclusive o casamento, né, que agora pode, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, ele já ampliou esse conceito de família. E, ora, se eu ampliei esse conceito de família, eu não podia restringir esse conceito no que tange a matéria previdenciária, mormente matéria previdenciária dos servidores públicos. Então, da mesma forma que a esposa tem direito à pensão do seu ex-esposo, ou o esposo tem direito à pensão da sua ex-esposa, por exemplo, pensão por morte, também o têm os companheiros e as companheiras no que tange aos seus companheiros e companheiras. Revela-se inconstitucional por violação ao princípio da isonomia, artigo 5º, inciso 1 da Constituição, cláusula de contrato de previdência complementar, que ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. Quanto ao inciso 2, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, súmula 711. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público, súmula 686. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, súmula 636. O inciso 2 também foi muito usado no acórdão sobre a terceirização para fundamentar a questão da liberdade jurídica, né? Então, os modos de trabalho devem ser pactuados conforme a economia, né, vai demandando, e aí o que a gente precisa analisar são as irregularidades. Então, foi usado esse argumento para dizer que não teria nenhum óbice para terceirizar a atividade fim. ADI 2998, controle concentrado de constitucionalidade, julgado em outubro, publicado em outubro de 2020. Código de Trânsito Brasileiro. É inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. A ação julgada procedente quanto ao parágrafo único do artigo 161. Expressão ou das resoluções do CONTRAN, constante do caput do artigo 161, contraria princípio da reserva legal. Inciso 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aqui, a gente sabe que a nossa lei protege também o pseudônimo. Tem uma questão aqui interessante, ó. As liberdades de expressão e de informação possuem uma dimensão dúplice.
apresentando-se simultaneamente como garantias liberais defensivas e como garantias democráticas positivas, razão por que a regulação da imprensa deve preencher as falhas naturais do mercado livre no ramo de comunicação social. Eu achei essa questão uma questão bem difícil, mas ela é verdadeira. Súmula vinculante 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão, ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. A DPF 722, que esse foi o tema aí desse ano passado, né? Com certeza vai vir na nossa prova. Medida cautelar na arguição de descumprimento fundamental. Atividade de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Produção e disseminação de dossiê com informações de servidores federais e estaduais, integrantes de movimento antifascismo e de professores universitários. Desvio de finalidade, liberdades de expressão, reunião e associação. Deferir a medida cautelar para suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública de produção ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas e as práticas cívicas de cidadãos, servidores públicos federais, estaduais e municipais identificados como integrantes de movimento político antifascista, professores universitários e quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se. F548. Afronta os princípios da liberdade de manifestação, de pensamento e da autonomia universitária. Inconstitucionalidade de interpretação dos artigos 24 e 37 da Lei 9504 de 97, que conduz a atos judiciais ou administrativos que possibilitem, determinem ou promovam ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas, recolhimento de documentos, interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, atividade disciplinar docente e discente, e coleta irregular de depoimentos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação de pensamento nos ambientes universitários ou equipamentos sob administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos. O gabarite tem uma assertiva aqui: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, salvo em caso de estado de defesa. E aí compactua com a ideia de que não existe ressalva para a questão da tortura, né? Que o direito a não ser torturado seria absoluto. Que aí ele comenta: não há ressalva contra estado de defesa. A Constituição proíbe veementemente a tortura e o tratamento degradante. E aí, quanto a esse inciso, ele coloca: é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Então, para chamar a atenção que a palavra usada é vedada, né? Vedado o anonimato. E aí é garantido o pseudônimo. Por quê, Maria? Isso, até porque, assim, é muito bom a ter liberdade de expressão. Agora, a partir do momento que eu quero me expressar, né, contrariamente a uma determinada ideologia, eu tenho que dizer que sou eu que estou me expressando. Né? E sempre com respeito para não chegar a ferir o outro. Tema 786 de repercussão geral: é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Inciso 5. Antes de a gente ir do inciso 5, deixa eu só ler uma coisa aqui que eu tinha visto do STF, que eu tinha separado. É uma decisão antiga, mas eu acho que ela é muito pertinente. Ela diz assim, Maria: editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem,
salvo situações excepcionais em razão do conteúdo que viole valores constitucionais. E aqui diz, ó, no caso, o recorrente for excluído do concurso público para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar por possuir uma tatuagem em sua perna esquerda. A opção pela tatuagem relaciona-se diretamente com as liberdades de manifestação do pensamento e de expressão, artigo 5º, 6, 4 e 9 da Constituição Federal. Assim, o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não poderia ser tratado pelo Estado como parâmetro discriminatório, quando do deferimento da participação em concurso público de provas e títulos para ingresso em carreira pública. Entretanto, algumas tatuagens que representassem obscenidades, ideologias terroristas, discriminatórias, que pregassem a violência e a criminalidade, discriminação de raça, credo, sexo, origem, temas inegavelmente contrários às instituições democráticas, poderiam sim obstaculizar o acesso à função pública. Eventual restrição nesse sentido não se afiguraria desarrazoada ou desproporcional. Essa hipótese, porém, não seria do recorrente, que teria uma tatuagem tribal medindo cerca de 14 por 13 centímetros. Isso foi tema de repercussão geral, é o tema 838 e está no informativo 835. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O direito de resposta, apesar do mecanismo voltado à proteção dos direitos de personalidade, também é um instrumento de mídia colaborativa, em que o público é convidado a colaborar com suas próprias versões de fatos e apresentar seus próprios pontos de vista. É verdadeiro. Ok? 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aqui a definição de liturgias, celebrações, rituais, etc. É inconstitucional por ofensa aos princípios da isonomia, da liberdade religiosa e da laicidade do Estado, norma que obrigue a manutenção de exemplar de determinado livro de cunho religioso em unidades escolares e bibliotecas públicas estaduais. Publicado em abril de 2021. Tema 1103. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, 1. Tenha sido incluído no Programa Nacional de Imunizações, 2. Tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, 3. Seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza a violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Que trata de direitos e garantias fundamentais, lei estadual e sacrifício de animais em rituais. Olha que interessante. É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite sacrifício ritual de animais em cultos e religiões de matriz africana. Olha só, se a gente for analisar ao pé da letra, a gente ia achar que seria inconstitucional, mas se a própria lei estadual ela permite, porque aqui, Maria, a gente está levando em consideração o quê? A liberdade de culto, a liberdade de consciência, a liberdade de crença, por isso que ele diz isso. Aí ela continua. Sobre o prisma material, o colegiado asseverou que a temática envolve a exegese de normas fundamentais, alcançando a conformação da liberdade de culto e de liturgia. A religião desempenha papel importante em vários aspectos da vida da comunidade e essa centralidade está consagrada no artigo 5º, seja a Constituição Federal. Só que isso aqui é uma decisão só de turma, tá? Foi da segunda turma, não foi levada a plenário. Informativo 998, julgado em novembro de 2020. Retirar de circulação produto audiovisual disponibilizado em plataforma de streaming apenas porque seu conteúdo desagrada a parcela da população,
ainda que majoritária, não encontra fundamento em uma sociedade democrática e pluralista como a brasileira. Por se tratar de conteúdo veiculado em plataforma de transmissão particular, na qual o acesso é voluntário e controlado pelo próprio usuário, é possível optar-se por não assistir ao conteúdo disponibilizado, bem como é viável decidir-se pelo cancelamento da assinatura contratada. Além disso, é de se destacar a importância da liberdade de circulação de ideias e o fato de que deve ser assegurada à sociedade brasileira, na medida do possível, o livre debate sobre todas as temáticas, permitindo-se que cada indivíduo forme suas próprias convicções a partir de informações que escolha obter. Eu concordo plenamente com isso, Maria, até porque a gente sabe que no Brasil não existe censura, né? O que existe é a indicatividade de que determinado conteúdo seja restrito, ou não é nem que seja restrito, a indicação de que determinado conteúdo não deve ser visto por determinada faixa etária, não é verdade? Mas é como ele disse aqui no voto, ó, está lá na plataforma. Eu sou obrigado a assistir ou não? Outra coisa, a plataforma é uma plataforma privada. Então, só vai ter acesso aos que pagam. E mesmo os que pagam, eles podem escolher em assistir ou não. Então, razão pela qual eu acho que você obrigar a tirar de uma plataforma privada fechada, você fere esse direito de liberdade, na minha opinião. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Como exemplificação, a questão das testemunhas de Jeová, que elas dos adventistas de sétimo dia. Tem a testemunha de Jeová, que é a questão de sangue, mas é uma outra história, adventista de sétimo dia. Ora, a gente sabe que a liberdade de profissão de religião no Brasil ela é ampla, né? Só que, e aí o pessoal da Adventista do sétimo dia, eles, pela religião deles, eles não trabalham, não fazem nada no sábado, porque, consoante o Antigo Testamento, é o dia em que Jesus descansou quando da criação do mundo, né? Que é o sétimo dia. E aí, várias provas de concurso eram realizadas no sábado e essas pessoas invocavam essa liberdade de crença, liberdade religiosa, para não fazer naquele dia. Até aí tudo bem. A questão é que, se a banca lhe dá uma outra alternativa, por exemplo, tudo bem, você não vai fazer a prova hoje, mas você hoje vai ficar trancado dentro das dependências, num quarto específico, né? E vai fazer a prova amanhã. Aí a pessoa não veja que deu a alternativa e a pessoa não aceitou essa alternativa, aí eu não posso invocar essa minha liberdade de crença, essa minha liberdade religiosa, quando for me dada outra oportunidade, e aí eu vou invocar essa exclusão de consciência. Tema 386, né? Nos termos do artigo 5º, inciso 8 da Constituição, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. E a gente vê, Maria, como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade eles estão íncitos a essa questão. Olha o que ele diz, né? Admite tudinho essa invocação da liberdade, né, da escusa de consciência e tal, desde que presente a razoabilidade da alteração, preservação da igualdade dos candidatos e não acarrete
ônus desproporcional à Nos termos administração. do artigo 5º, inciso 8 da Constituição, é possível a administração pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Tema 1021. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, e aí é salvo se, né? Não é desde que, ou, né? Exceto se, é salvo se. E aí tem uma questão da CESP que colocou assim: a objeção de consciência é protegida constitucionalmente, podendo o cidadão invocá-la para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e para se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei, como se ele pudesse usar as coisas de consciência para tudo. Mas não, né? Ele pode usar desde que ele cumpra a prestação alternativa prevista em lei.